Eu me chamo Bianca, tenho 28 anos, moro com meu pai, que tem câncer, faz químio no Hospital do Servidor. A minha vida antes não era muito fácil antes da creche, porque em questão de trabalho, em questão de comida, porque tinha que trabalhar, mas não tinha com quem deixar. Quando eu engravidei do Benjamin, que eu me vi na minha terceira gravidez, eu me peguei chorando e perguntando ao Senhor como eu teria condições de dar um bom estudo aos meus filhos. Aí a diferença que fez na minha vida é que eu pude ir atrás de trabalho, mas mesmo assim nós passamos dificuldades, mas a creche veio, nos acolheu, nos ajudou. Eu e Laura e a minha família toda só tivemos 2 refeições por dia. 2 refeições. Então era o almoço e a janta. Então, em saber que a minha filha consegue ter 3, 4 refeições ao dia, em saber que ela tem paladar, que a nossa comida era toda vez a mesma comida. Em saber que ela fala, mãe, hoje eu comi brócolis, mãe, hoje foi macarrãozinho com molhinho branco, sabe? Isso me enche de alegria. Família Mais está no ar. Eu sou a Érica Andrade. Nosso encontro é toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Já se inscreveu em nosso canal? Então vai lá. Se inscreve, ativa as notificações, curte, compartilha e vem ser abençoado com a gente. Se ainda não conhece o Instagram do Ministério da Família da Igreja Batista Atitude, muito bem-vindo! Só seguir a gente e ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério. Ministério da Família IBA. E a gente também tem um encontro na Bem Mais TV toda sexta-feira, 21 horas. A gente vai estar conversando sobre o Dia Internacional do Combate às Drogas, dia 26 de junho. É um tema muito necessário, relevante e que muitas famílias passam por esse dilema. E hoje a nossa convidada é uma especialista na saúde mental, psicóloga, neuropsicóloga, Marcele Rosa. Bem-vinda ao Família Mais. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Vamos sentar aqui no nosso sofá. Marcele, obrigada pela sua presença aqui, tá? Para a gente estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que acomete muitas famílias, né? Sim. De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, só em 2021 registrou mais de 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais, comportamentais, devido ao uso de álcool e drogas. E isso tem impactado as famílias de uma forma avassaladora. Com certeza. É né? verdade essa estatística? É verdade, assim, infelizmente é o que a gente vê não só no SUS, como nos projetos sociais, em todas as outras abordagens que a gente faz, e até na clínica particular a gente consegue encontrar as pessoas, não só os usuários, mas como a família e pessoas próximas que também sofrem com esse problema. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essa questão dentro das casas, dentro dos lares, né? Não só aí dentro, talvez, de um amigo ou um vizinho, mas não. Hoje chegou muito nos lares. E aí, como é que a gente identifica isso, né? O combate às drogas começa, de fato, em casa? Qual a responsabilidade dos pais na educação? Como falar com os filhos sobre drogas? Sim. Essa questão de educação em relação, não só às drogas, né? Mas a vinculação do pai com os filhos é bem recente. Assim, a gente fala disso bem recente quando a gente pensa em história da nossa sociedade, história da nossa sociedade ocidental como um todo. O historiador francês Philippe Herrier, ele fala que a partir do final do século XVII, início do século XVIII, foi quando a gente começou a discutir a importância da criança e perceber a criança como um ser em desenvolvimento, não ainda como um adulto em miniatura, né? E aí lá na década já aqui mais recente na gente, né, nossos contemporâneos, na década de 50, 60, John Bowlby começou a falar do apego, da importância da vinculação dos pais com os filhos, de se conversar, de se ter contato com eles para entender de fato o que estava acontecendo com eles e contribuir para essa educação. Mas muito antes disso, na Palavra de Deus em Deuteronômio 6, a gente tem a orientação de que a importância de se inculcar
a palavra que eles estavam recebendo, as leis que eles estavam recebendo nos seus filhos, seja no andar, seja no deitar, no dia a dia, né? Então, é a partir da vinculação com a criança e o adolescente que a gente consegue passar qualquer tipo de ensinamento. Se você não tem vínculo, se você não tem contato, se você não é próximo do seu filho, você não vai entender o que está acontecendo com ele, você não vai saber se ele está próximo ou não desse uso das substâncias e também não vai poder prevenir, né, que a situação piore. Falando em prevenir, prevenção é a melhor forma de combate? Com certeza, sim. O transtorno por uso de substâncias é uma das doenças mais difíceis de ser tratada. Então, se existe a possibilidade da gente prevenir que haja o início do uso, ele precisa ser feito, assim, programas de prevenção, orientações a respeito das consequências do uso de drogas são muito importantes, mas o mais importante é que dentro das famílias haja essa perspectiva de vida saudável, de comportamento saudável, e principalmente a passagem de valores positivos em que a criança e o adolescente entenda a importância de não usar e não entrar em contato com as drogas. Sim. Quando a gente pensa em drogas, a gente precisa lembrar do álcool, do cigarro, tabagismo, que são drogas lícitas, né? Tem a maconha, tem a cocaína, que são drogas ilícitas. Quais são as drogas mais consumidas no Brasil, Marcele? De acordo com o terceiro levantamento nacional de uso de drogas, feito pela Fiocruz em 2019, o álcool, entre as drogas lícitas, é a mais consumida no Brasil. A gente tem aí em torno de 67% das pessoas, da população brasileira, afirmando já ter tido algum tipo de episódio com o álcool. Então, se a gente está falando de um universo de mais de 200 milhões de pessoas, a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que já tiveram contato com a bebida. Então, isso é uma estatística alarmante. Em relação às drogas ilícitas, a maconha é a mais utilizada, está ali na casa dos 11%, seguida da cocaína, com 3%. Então, a gente tem de 3% de um universo de 200 milhões, é muita gente. Muito expressiva essa estatística. O uso de drogas no Brasil ele é bastante expressivo. Ainda falando no Brasil, me assustei com essa informação. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e crack do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, é verdade? Em 2012, a OMS divulgou uma estatística, uma série de dados de um levantamento que foi feito em que o Brasil aparecia em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. Esses dados são de 2012, então assim, a gente já tem mais de 10 anos e a gente tem uma dificuldade assim, primordial quando se trata do uso de crack, que a maior parte da população que usa crack já está em situação de rua e inserida em lugares de risco. Então, essa é uma quantificação muito difícil de ser feita, né? Existem muitos pesquisadores criando novas metodologias e perspectivas amostrais para ter essa dimensão real do que acontece no nosso país. Mas o Escritório das Nações Unidas contra o Crime, ele já aponta que a gente está em termos de América Latina, 1/3 da população usuária de crack está no Brasil, porque a gente tem um tráfico muito intenso no país. Então, assim, independente de estar ou não na segunda posição em termos de ranking global, certamente esse é um tema que precisa ser pensado, precisa ser discutido pela gente, sociedade civil, mas também pelo governo. Políticas públicas precisam ser pensadas para atingir essa população, porque a gente está com números realmente alarmantes. Então é importante a gente, como família, como cidadão, ficar atento a isso. Com certeza, com certeza. Não é só aquele usuário que a gente se depara na rua. Existe uma situação muito maior que implica até a segurança pública, né? Então até a nossa segurança está envolvida também no uso de drogas. É mais fácil hoje conseguir usar drogas? Nos condomínios, né, nas escolas. O acesso às drogas ele é muito diferente do que era até alguns anos atrás, que a gente só encontrava droga dentro das bocas de fumo, dentro das comunidades, né? Hoje existe uma divulgação muito maior, o tráfico se difunde muito mais, né? Até assim, a gente tem aquela ilusão que é só a pessoa em situação de vulnerabilidade, mais pobre, que tem acesso à droga, e muito pelo contrário. Aliás, alguns tipos de drogas são caras, então são só pessoas que realmente têm condições financeiras que têm acesso. O crack é uma droga muito barata, por isso que ele se populariza muito entre pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas a cocaína, por exemplo, já é uma droga com custo mais elevado e que se populariza muito mais em população de alto padrão, né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque está em toda a sociedade, está em todos os eixos da sociedade. E a famosa, né?
frase, eu só bebo socialmente, eu só bebo em casa. Que exemplo que você pode dar para os filhos que ouvem isso? Sim, a gente precisa pensar que o problema maior é a contradição. É quando a gente demonstra uma coisa para os nossos filhos, a gente dá uma orientação, olha, não beba, não faça isso, o álcool faz mal à saúde, né? Isso é um problema para você. E a gente faz no nosso dia a dia, né? Então é o exemplo. Batson e Colaboradores, que é um psicólogo e psiquiatra, ele estuda famílias e ele começou a tentar entender de onde vinha dentro das famílias a psicogênese da doença, né, da doença mental, da psicopatologia. E aí, nesse estudo, ele percebeu que existia um conceito de duplo vínculo. O que era isso? Era quando a gente passava uma mensagem, mas, na verdade, passava outra. Então, ele fala que esse duplo vínculo ele tem 3 componentes, que é a mensagem literal, que é aquela ordem que você fala, olha, não beba, beber faz mal à saúde, né? A mensagem contraditória, que é quando lá na festinha com as pessoas você bebe, ou até em casa mesmo, você bebe, faz uso do álcool. E o pior, que é a proibição de se discutir a contradição, ou seja, a criança, o adolescente, não tem a possibilidade de dizer, ué, pai, mas você bebeu na rua, por que eu não posso beber? Porque existe aquela proibição de que aquela é a decisão do seu pai. Ele pode, você não. E aí entra naquele conflito. E esse conflito de mensagens contraditórias é que seria a gênese das doenças individuais dentro da família. E toda vez que a gente tem o início de um conflito, de um problema de saúde mental, a gente tem um fator de risco para o uso de drogas, porque esse adolescente, exatamente para entrar no contraditório, para entrar em conflito com a família, pode buscar o uso de drogas. Então, a família ela é central nesse processo. E a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens que a gente está passando para os nossos filhos, né? Tanto diretas quanto indiretas. Tanto diretas como indiretas. A gente precisa ter essa coerência, né? Aquilo que eu oriento, eu preciso também adotar na minha vida pessoal para que isso não seja um problema para ele. Que interessante, Marcele, ouvir isso, né? De que mensagem que a gente está passando, falando, mas o que de fato a gente está fazendo. É o famoso exemplo. Exatamente. É como que o nosso comportamento está passando para aquela pessoa. Não é só assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Não é esse o caminho. Até porque ele vai fazer o que você faz. É verdade. Né? E não só os filhos pequenos, né? Com certeza, os adolescentes, né? E especialmente na adolescência, que é uma fase de muitos conflitos, uma fase de passagem, de transição para a vida adulta, né? Que ele se depara com a puberdade, com as alterações hormonais. Então, é um momento que já está em ebulição. E aí, se ele entrar em contato ainda com esse conflito no discurso e o comportamento dos pais, a gente tem ali um grande gatilho para um problema muito maior. Há um uso maior nessa faixa aí de adolescência? Não um uso maior, mas o início do processo de uso, né? Em geral, a gente está isso aí naquela fase de experimentação, né? De conhecimento, né? O contato com as amizades, com pessoas que já fazem uso. Então, tá ali naquela faixa de 12 a 18 anos é o início do uso de drogas. Por isso tem uma atenção maior ao filho adolescente, pré-adolescente, né? Com certeza, porque ali é um momento muito crítico. É um momento em que realmente a gente pode ter o eclodir de um problema muito sério. Entendi. Drogas lícitas, né, ilícitas, qual é a diferença entre elas? Qual é o impacto dessas drogas na sociedade atualmente? Sim, basicamente a droga lícita é aquela que é vendida no mercado, aquela que é autorizada socialmente, e a ilícita é aquela que precisa chegar através do mercado paralelo, do tráfico de drogas, e são as proibidas, né, pelas leis e pelo governo. Mas o que a gente sabe e percebe é que as consequências do uso de substâncias, elas são as mesmas. Então, mesmo o álcool, por exemplo, e o cigarro, que são drogas lícitas, eles provocam e têm consequências extremamente graves para o sistema nervoso central. Por exemplo, é uma das possibilidades de consequência. E consequências a longo prazo também de deterioração de memória, de atenção. Então, a gente tem ali, mesmo sendo lícito, um problema muito sério, né? Então, seja ela lícita ou ilícita, droga é droga. Não deve ser
consumida. Interessante você trazer isso, né? Porque a gente só fica pensando assim, não use drogas, não seja dependente disso. Mas talvez por falta de informação, de conhecimento, a gente esquece de dizer o quanto isso vai comprometer o mental, o cognitivo da pessoa, é isso? Exatamente. A longo prazo, a gente tem consequências muito graves para o desenvolvimento da pessoa. Até o desenvolvimento psicomotor, né? A pessoa, às vezes, deixa de conseguir escrever o próprio nome por conta das consequências do uso do álcool. Né? Então, a gente tem ali a agitação psicomotora, que são aqueles tremores, que são muito comuns depois de uso prolongado de álcool, né? E a gente diz até que o álcool, ele tem consequências a longo prazo até mais graves do que as drogas ilícitas. A minha pergunta seria exatamente essa, né? O consumo de drogas lícitas, como álcool, cigarro, o dano que elas causam é tão, né, grande quanto as drogas ilícitas. Sim. Mas e o consumo das drogas lícitas pode gerar a consumir drogas ilícitas? Sim. Acho que a gente tem que pensar em dois contextos diferentes. Um é esse que a gente está conversando de experimentação, adolescência, início, conhecimento, que em geral começa com as drogas lícitas e pode despertar ali a curiosidade, que é um dos fatores que leva muitas pessoas a experimentarem as drogas ilícitas e se tornarem adictas, né? Se tornarem dependentes. Então, ela nesse sentido é um grande problema. E a gente tem o outro lado, que é para aquelas pessoas que já são dependentes. As drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, podem servir de gatilho para que elas retomem o uso das drogas mais potentes. Então, em todo caso, seja na fase de experimentação, seja para as pessoas que já são adictas, é um problema. Né? O ideal é que se realmente a gente afaste a possibilidade do uso das drogas, porque elas não trazem nada de positivo. Tá falando e minha cabeça está assim pensando, né? Então, aquela pessoa que fica falando que bebe só uma vez ou outra, isso compromete também? Compromete, assim, mesmo o uso eventual, ele pode se tornar um uso abusivo ao longo dos anos, né? Então, aquele uso eventual, de vez em quando, que não vai ter um impacto direto ali na vida da pessoa, ao longo dos anos, pode servir como uma válvula de escape. Daí você deixa de beber só de vez em quando e passa a beber, vou beber porque eu tô estressado, vou beber porque eu tô com um problema, vou beber porque eu tô triste. E aí, quando você vê, a bebida se tornou uma grande muleta na sua vida, ela se torna algo que é difícil até caminhar sozinho, e aí a gente caminha para um lugar de dependência. Né? Sim. Então, o que você diria às famílias não use drogas. Não use drogas. Nem lícitas, nem ilícitas. Nem lícitas, nem ilícitas, né? Se a gente pode evitar, assim, se tivesse alguma coisa muito positiva nos drogas para a gente poder falar, olha, pensa, né? Mas não tem nada de positivo, não tem nada realmente que agregue, né? Então, se é possível se afastar, por que não? Por que não? E o que pode gerar a dependência química, Marcele? Então, a dependência química, quando a gente fala dependência química, a gente está falando mais do componente farmacológico, né? Qual a substância lá, a composição que tem ali que torna aquele indivíduo dependente. Mas a gente tem que entender que a dependência química, ela é um negócio muito mais complexo, né, Érica? Tanto que hoje a gente até, as manuais, né, estatísticos de doença mental, o próprio Cadastro Internacional de Doenças, ele já classifica a dependência química como um transtorno mental e comportamental por uso de substâncias. E aí tem os transtornos específicos ligados a drogas específicas e os transtornos ligados a múltiplas drogas, né? O uso de múltiplas drogas. Então é um problema bastante complexo. Ele é multifatorial, assim, a gente não consegue identificar, olha, a dependência química é causada por esse problema. Não, ela tem, tanto que a gente fala de fatores de risco, ou seja, fatores que podem levar o indivíduo a desenvolver o transtorno e fatores de proteção, ou seja, fatores que podem ajudar a pessoa a não ter problema. Então, assim, como fatores de risco, a gente identifica predisposição genética, né, uma história familiar anterior, com a dependência, um usuário já, um pai ou uma mãe com um histórico. A gente tem o ambiente familiar, então um ambiente familiar que não é saudável, que não é acolhedor, ele pode predispor o indivíduo a buscar fora, nas relações externas, esse conforto. A gente tem, além de todas essas coisas, as questões sociais, né? As questões de vulnerabilidade social, a região, o impacto, o fato de ter mais ou menos acesso
ao uso de drogas. E tem os fatores de proteção, que aí de novo a gente vai falar da família, né? Ela é um dos principais lugares de proteção do indivíduo, né? Além disso, a gente tem a questão das oportunidades de estudo, de empregabilidade e tudo mais também como fatores de proteção para evitar que o indivíduo inicie ali nessa caminhada com as drogas. Então, fatores de proteção, o que você diria às famílias? O que elas poderiam usar a seu favor para que seu filho, né, ou alguém próximo, não usasse drogas? Sim, o primeiro passo é vínculo, né? Você precisa estar próximo do seu filho, você precisa ter contato com ele, você precisa conhecer ele, né? Educação, ela não é feita à distância. Eu ia falar isso, é gastar tempo. É gastar tempo, é sentar, é entender. Eu tô com um problema na escola, eu tô com uma dificuldade, as notas começaram a cair, o que está acontecendo, né? Vamos entender juntos. Porque quando não há essa vinculação, não adianta orientar. Porque qualquer coisa que eu diga, ela se perde no vazio das conversas diárias, né? Agora, quando tem vínculo, né, quando tem essa troca de verdade, né, a criança entende que aquilo é importante, que ela precisa levar aquilo adiante, né? Então, assim, primeiro de tudo é essa vinculação. Depois vem as orientações. Então, assim, busque se informar. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem acesso na internet a muita informação sobre o uso, sobre o que deve, o que não deve fazer, como que não deve fazer. Então, assim, busque informação e passem essa informação aos seus filhos, né? Orientem, né? A gente tem, não delegue isso à escola, a outros ambientes, né? Não são Nem eles, a igreja. nem a igreja, né? É você que precisa passar essa mensagem para ele. Mesmo que na escola ele escute e na igreja ele escute, mais importante é o que ele vai aprender de você, né? Naquela relação. Ok. A gente volta já já. Agora o nosso momento break, os nossos patrocinadores. Fica aí que a gente vai estar dando mais informações e orientações para você ou a sua família que tem passado por isso. Estamos de volta falando sobre combate às drogas com a psicóloga Marcele Rosa. Vamos continuar falando sobre isso, né? E a pergunta que eu e todos os pais, todas as famílias, né, fica em dúvida. Como identificar se meu filho, se um amigo, se um neto, se um parente meu está de fato usando drogas, Marcele? Sim. Aí a gente volta àquela questão do vínculo, né? Quanto mais próximo você tiver do seu filho, mais fácil vai ser identificar. Mas uma coisa a gente precisa entender, Érica, não é uma tarefa fácil, não é simples essa identificação, porque pode ser muito sutil, né? Então, por isso que quanto mais você conhecer seu filho, mais fácil vai ser para você identificar qualquer mudança nele. Mas assim, o que a gente pode colocar como principal? Mudanças no comportamento, então aquela criança que antes era mais introspectiva ficou mais falante, ou uma criança que era mais falante ficou mais fechada. Mudanças de humor, uma hora tá feliz, outra hora tá com raiva, outra hora tá com medo, né, do nada. É lógico que, por isso que eu falei que é muito difícil, e por isso que é muito sutil, porque isso também faz parte da adolescência. Né? Na adolescência a gente tem alterações hormonais, mudanças de humor, as meninas principalmente têm que se confrontar ali com as alterações hormonais, então isso já é esperado na adolescência. Mas existem outras alterações mais físicas, então olhos vermelhos, né, a pupila mais dilatada ou mais contraída, principalmente quando chega da rua,
As mentiras, então começa a mentir onde estava, o que estava fazendo, se preocupar se o pai está sabendo ou não onde ele está, né? Essa preocupação constante mostra que tem alguma coisa onde ele está fazendo que ele não quer que o pai saiba. Se ele não quer que o pai saiba, o que está acontecendo ali, né? Então essa investigação ali é necessária. E por fim, assim, quando o caso a situação já está mais complicada, a droga tem um custo. Eu ia perguntar, o fator dinheiro. Pois é, a droga tem um custo, e aí começam as demandas financeiras, né? Começa a pedir mais dinheiro do que normalmente precisa, diz que é o lanche da escola, mas 2 vezes o lanche da escola no dia, e aí o pai às vezes dá o dinheiro da semana, e aí ele pede mais, acaba antes da hora, né? Começa a assumir as coisas, né? Aí tinha um fonezinho novo que ganhou, e aí já não tem mais, né? Sumiu, e aí começa a sumir itens eletrônicos da casa, coisas pequenas, depois coisas maiores. E isso a gente já está falando de um caso mais complicado, que a gente já está com um uso mais intenso lá, caminhando para um uso abusivo, né? Então, assim, tudo isso os pais precisam estar atentos. Mas se tiver vínculo, antes de chegar nesse ponto mais extremo, com certeza você já vai perceber algum tipo de mudança. Marcele, você aconselha a olhar tudo, a fuçar a mochila, entrar no quarto, né? Realmente essa história de que não tem individualidade, o que você pensa? Tem que sim olhar tudo? A gente precisa entender que, assim, quando a gente fala de criança pequena especialmente, criança precisa de contorno, né? A palavra limite, ela virou um grande tabu, né? O que pode, o que pode fazer. Exato. Mas, assim, a criança, ela vem sem contorno. Você precisa definir esses contornos a partir dos valores que são os valores familiares. Tá. Então, esses contornos precisam ser estabelecidos e a criança precisa entender. Porque aí, quando ela passar para a adolescência, tendo se estabelecido esses contornos muito bem firmes, ela vai entender até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. E mesmo que ela chegue num ponto de te desafiar, você vai conseguir estabelecer aquilo, porque lá atrás aquele contorno já foi estabelecido. Ela já entende quem é a autoridade, a quem ela deve respeito, como as coisas precisam funcionar. É lógico que a atenção precisa estar próxima, então, assim, precisa estar atento, então, assim, ter acesso às redes sociais, ter acesso ao celular. Tem que ter senha de celular, tem que ter acesso. Esses acessos são importantes, até porque redes sociais só são permitidas de acordo com os próprios sites que fornecem as redes sociais a partir de 18 anos. Então, se você permite que seu filho tenha uma rede social antes de 18 anos, você está autorizando que ele... Já está quebrando aí. Pois você já está mentindo, você já está dizendo que ele tem mais de 18 e ele não tem. Você já tem que botar lá, se você vai fazer uma rede social para ele, você já tem que colocar lá que ele tem 18 anos e nasceu num ano diferente do que ele realmente nasceu. Né? Então, assim, a gente já parte do princípio que para ter as redes precisa de algum tipo de supervisão, porque é um espaço para pessoas maiores de 18 anos. E se ele tem menos de 18 anos, significa que ele não tem preparo para acessar aquilo ali. Então, minimamente, você precisa oferecer a ele esses contornos, que são contornos necessários para que ele caminhe. Então, assim, se ele está tendo algum tipo de problema na escola, algum tipo de alteração, algum tipo de questão, você precisa entender o que está acontecendo. Se você não olhar os cadernos dele e souber se ele está copiando ou não a matéria, você não tem como saber o que está acontecendo. Hoje em dia, com o celular, virou moda, agora os adolescentes tiram foto do quadro, ninguém mais copia a matéria, né? E ok, se isso for um método para ele aprender. Agora, se ele não estiver aprendendo, então existem outras técnicas que precisam ser adotadas. E isso são os pais que vão precisar ali junto, caminhando junto, entender, né? O papel da família é importantíssimo e essencial. Essencial. Né? Se a gente tem um problema na família, a gente tem um problema para o resto da vida. Entendi. E quando a família não quer aceitar que o familiar é dependente, é desafiador reconhecer que a minha família tem um problema, que a minha família tem um dependente. O que faz? Como agir? Mas é duro, né? É doloroso, né? Dói, porque, né? assim, para um pai, para uma mãe, admitir que o seu filho tem um problema, até porque o vício, a adicção, tá muito ligada ao crime, né? Não só... Lembra de tráfico, né? Roubo e coisas do tipo. Então, perceber que o seu filho está tendo acesso a isso, está convivendo com isso, vivendo isso intensamente e adoecendo por isso, é muito doloroso. Então, em geral, as pessoas tendem a amenizar, a não reconhecer e validar o problema. Mas quanto antes a família reconhece que existe um problema com seu filho, antes a gente consegue seguir por algum tipo de tratamento. Se a gente não tem o reconhecimento, a gente não tem tratamento. Né? Então, assim, mais difícil se muito torna. Mais difícil. Então, quando a gente trata de adolescente, se o pai não levar ele para tratar, ele não vai ser tratado. Sim.
né? A gente não está falando de adultos, a gente está falando de uma fase muito complicada e que precisa aí dessa condução. Então, a família, ela é muito importante, precisa ser o principal eixo aí para a gente pensar o uso de drogas. Autoconhecimento, né? Essa palavra tão em alta, que se fala tanto, né? Fazer a pessoa com que ela reflita sobre o desejo, de fato, de consumir drogas. Sim. Ajuda? Bastante, né? Até lá no Projeto Mais Criança 2, a gente mais pra frente vai falar um pouco mais sobre ele, uma das etapas é o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, é a pessoa ser capaz de entender suas próprias questões, quais foram seus gatilhos, suas motivações iniciais para o uso de drogas, ou seja, o que levou, impulsionou ela a esse comportamento. Entendendo isso, fica muito mais fácil prevenir as recaídas, evitar os problemas maiores. Então, o autoconhecimento aí é uma etapa primordial nesse processo. E quando entra a negação? Eu não sou dependente. Como lidar com isso? Como reconhecer que de fato tem um transtorno, uma doença mental ligado ao uso de drogas? Isso ajuda? Sim, muito, assim. É o que a gente falou em relação à família, que a família precisa reconhecer. Se o usuário, a pessoa que faz o uso da droga, não se percebe como tendo um problema, isso acontece muito, Érica, da família ver o problema, levar a pessoa até o problema e ela não se enxergar como sendo um problema. Às vezes leva anos para o indivíduo reconhecer que ele tem um problema de saúde mental, que ele tem uma doença que precisa de suporte, né? E é aquele processo, me ajuda a te ajudar. Se você não reconhece que tem um problema, esse problema ele deixa de ser palpável. Sim. Porque se para você ele não existe, como que eu posso te ajudar, né? Como que eu posso tornar aquilo real para que a gente possa, de fato, evitar que ele se torne um problema maior para você? Então, o reconhecimento e o entendimento da doença, por isso que a gente fala muito de conscientização em relação à dependência química. É entender o que é a doença para que você possa se enxergar como parte do problema. Eu acho que só é de desconstruir esse preconceito, é entender que é uma doença. Isso. É entender que a gente precisa de ajuda. Isso já Exato. faz toda a diferença. Toda não a faz? diferença, né? Existe dentro do imaginário social, popular, essa ideia de que é a falta de vergonha na cara, de esse que a afastamento, pessoa né? Essa exclusão. é uma escolha, ele fez isso. E de fato, no início foi uma escolha, Sim. mas a partir do momento que ele se torna dependente, a gente tem um quadro clínico que precisa ser tratado. Se você escuta um diagnóstico que seu filho é diabético, você não vai medir esforços para levar nos médicos que são os especialistas, nos remédios que são necessários para que ele previna dele ter um problema mais sério lá na frente. É a mesma coisa quando a gente fala de dependência química. É um diagnóstico. Recebeu esse diagnóstico, a gente vai ter que usar os meios que existem, as possibilidades que existem para a gente tratar e tentar diminuir o problema, né? As famílias conseguem resolver sozinhas ou elas de fato precisam de uma ajuda de um especialista? No início, quando a gente está naquela fase de experimentação mais inicial, né, é possível que a vinculação, o contato familiar, com orientação e tudo mais, possa ajudar. Inclusive, você pode buscar um especialista para ser orientado em relação a como proceder em relação aos seus filhos. Isso também é uma possibilidade, né? Enquanto pai, mãe, você pode buscar a ajuda de um psicólogo, de um profissional de saúde, para entender quais são as medidas que são necessárias para isso. Uma vez que o diagnóstico já existe de um transtorno por uso de substância, aí não tem jeito, precisa ter uma avaliação psicológica, psiquiátrica, para ver se isso de fato tem a necessidade de um tratamento direcionado. Entendi. E quando não tem recurso, né? Como é que fica a rede pública? Tem esse apoio, tem essa ajuda? Porque muitas pessoas podem estar falando, ou até passando por isso, vivendo dentro das suas casas e fala, eu não tenho como ter uma equipe, não tenho como ter especialistas, tudo isso é pago. Sim. Então, no SUS, né, Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, a gente tem a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que oferece vários serviços de saúde mental. O principal deles são os Centros de Atenção Psicossocial, que são chamados CAPS, e a gente tem um CAPS específico, que é o CAPS AD, que é o CAPS voltado para álcool e drogas, né? Eles estão divididos pelo território, então você precisa procurar aquele que é mais próximo da sua residência. Existem vários tipos de CAPS, então tem CAPS que funcionam só durante o dia, outros funcionam 24 horas, então buscar aquele que é o ideal para você nessa situação. Além dos CAPS, a gente tem, dentro das universidades, sejam públicas ou privadas, os serviços de psicologia aplicada, os SPAs, que é onde a gente conclui a nossa formação ali com os atendimentos psicológicos. Então esses atendimentos são gratuitos, às vezes com valor irrisório.
E então é uma outra possibilidade de atendimento, de apoio e avaliação, fora os projetos sociais. Aqui na igreja mesmo, no Instituto Assistencial Atitude, a gente tem o CETIF, né, que é um centro que une vários profissionais de saúde, inclusive psicólogos, para fazer esse atendimento a valores sociais também, né? E tem profissionais que até gratuitamente também fazem esse acompanhamento. Então, estejam atentos aí às redes sociais do Instituto para poder saber mais informações também. Vamos falar sobre o projeto Mais Que Vencedores, né? Um projeto lindo que a nossa igreja tem, disponibiliza, Sim. né? Para quem passa por esse tipo de transtorno, de doença. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que é o trabalho, atividade física, boa alimentação, tudo isso são fundamentais no tratamento? Não, com certeza, e são pilares que a gente adota lá no projeto. Então, o Projeto Mais Que Vencedores é um projeto do Instituto Assistencial Atitude, né? Onde a gente tem uma comunidade terapêutica que fica em Itaboraí. E lá em Itaboraí a gente desenvolve uma série de serviços voltados. Na verdade, a gente tem um programa de acolhimento de 9 meses. E dentro desse programa, um plano terapêutico. A gente se inspirou muito nas artes marciais, na SS, que é a premissa lá, e estruturou uma perspectiva gamificada de tratamento. Então, eles vão evoluindo conforme vão passando pelo tempo no projeto. Então, eles entram na faixa branca. Depois de 3 meses, eles passam para a faixa amarela. Bom, né? Pois mais 3 meses na faixa marrom, que é a última, né? E, por fim, quando eles concluem o tratamento, eles passam para a faixa preta. A gente tem um evento de entrega de certificados, de passagem de faixa, né? É bem legal. E aí, cada faixa a gente tem uma ênfase. Então, a faixa branca, ela é voltada à conscientização em relação à dependência química. Reconhecer, entender qual é o seu problema, quais são as consequências do uso prolongado, como que isso funciona. Nós temos lá, além de mim, que sou psicóloga, um assistente social, que é o Claudemilson, Dinho, nosso querido Dinho. O pastor Eric, ele é nosso gestor administrativo, mas também conduz toda a questão espiritual ali dentro do projeto. E a gente tem esse trabalho, assim, essa tríade, né, do social, psicológico e espiritual, para poder desenvolver com eles. Na faixa amarela, a gente tem o desenvolvimento da inteligência emocional, né, então eles começam a fazer psicoterapia individual. Então, se você é psicólogo e quer ajudar o projeto voluntariamente, também entre em contato com a gente, com as redes sociais do Instituto. E aí a gente faz esse trabalho de psicoterapia individual, geralmente remoto, por conta da distância, né, o profissional, ele faz esse atendimento com os meninos e acompanha ele até o final e, eventualmente, até depois do acolhimento. A partir da faixa marrom, a gente tem o desenvolvimento da autonomia, né? Então, a gente já está desenvolvendo mercado de trabalho e outras questões com eles. E, a partir da faixa marrom, eles já vão em casa, passam uma noite em casa, voltam para o projeto, porque a gente também trabalha essa vinculação familiar, que já que é na família que começam os problemas, é na família também que vem as soluções. Então, lá que continuam. E aí, no final, a reinserção social, né? A partir dos 9 meses é quando a gente tem esse processo de orientação no mercado de trabalho. E a gente criou um grupo, que é o Grupo Mais Que Vencedores, que é um grupo pós-acolhimento, que é direcionado por um conselheiro em dependência química, que foi um residente no projeto e que fez uma série de capacitações para poder se formar como um conselheiro em dependência química nas instituições credenciadas. E hoje ele segue, né, capitaneando esse grupo, que funciona depois para exatamente a gente prevenir as recaídas, né? E dentro do projeto a gente tem o Celebrando a Recuperação, que é desde o momento que eles chegam, eles já passam a participar, que traz toda aquela premissa dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, mas com uma ênfase bíblica. Então, é muito interessante, né? A gente tem esse projeto com muito carinho, com muito afeto, né? A gente entende que o acolhimento, ele é uma última medida. Todos as possibilidades ambulatoriais precisam ser exauridas até a pessoa chegar à necessidade de um acolhimento. Mas que o acolhimento seja o acolhimento que ofereça, pelo menos nesse tempinho que ele está ali, de transição para um retorno à vida social, um mínimo de ferramentas para que ele consiga lidar com essa doença. Entendi. Como que a gente faz, né, para participar desse projeto e sustentar ali financeiramente? É possível? Com certeza, a gente precisa muito da ajuda de todos, né? Nas redes sociais do Instituto, na verdade no Instagram do Instituto, tem um link na bio com todas as possibilidades de doação. Lá a gente tem os dados bancários, né? Como você pode ser um padrinho de um dos projetos, como você pode contribuir.
E com relação a doações materiais, né, alimentos, roupas, os alimentos podem ser entregues aqui no Instituto, na Igreja Batista Atitude, Sim. e a gente vai direcionar para lá. Nesse momento, a gente está com uma demanda de alimentos muito grande, não só para os residentes do projeto, como para todas as famílias que são auxiliadas pelo Instituto. Então, se você quiser contribuir, pode deixar aqui na igreja, em frente à sala do Instituto, tem ali um cesto para receber essas doações. Então, só deixar ali que a gente vai direcionar para os projetos. Que serão muito bem-vindas, né? Com certeza, com certeza. Marcele, a dependência química tem cura? Que pergunta difícil, hein? Essa pergunta é capciosa, né? A gente acredita em Deus e que Deus pode curar todas as coisas. A gente acredita na soberania de Deus e que Ele tem poder para curar não só a dependência química, como qualquer outra doença. Sim. Mas quando a gente fala de transtorno por uso de substância no tratamento, a gente precisa lembrar muito da palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo fala do espinho na carne, né? Que ele 3 vezes pediu ao Senhor, foi lhe dado um espinho na carne, ele 3 vezes pediu ao Senhor, e a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. Então, às vezes a gente vai pedir quantos homens e mulheres de Deus você conhece que são diabéticos, hipertensos, que têm doenças autoimunes, doenças crônicas, que vão precisar acompanhar para o resto da vida. Que até morre, às vezes, por algum problema desse, né? Então, a gente tem que entender que existe a soberania divina, ele pode sim curar, mas a gente entende o transtorno por uso de substâncias como uma doença crônica. Isso significa que é uma doença que demanda tratamento para o resto da vida, acompanhamento psicológico, eventualmente psiquiátrico e até a complementação com o uso de medicação. Então, precisa entendendo esse contexto, a gente trabalha sempre com uma perspectiva de remissão de sintomas, né, e prevenção de recaídas, para que isso não volte a ser um problema para a pessoa e para a família. Sim. Antes de você deixar a mensagem às pessoas ou às famílias que estejam enfrentando esse problema, a questão espiritual, já que vocês trabalham essa tríade, ela influencia, impacta e ajuda muito no combate às drogas? Sim, com certeza. Assim, é um eixo que é muito importante, né? A espiritualidade, ela está, inclusive, na legislação relacionada às comunidades terapêuticas, a esse trabalho. Então, o desenvolvimento da espiritualidade, o entendimento das suas próprias crenças e a fé, né? Ela faz toda a diferença. A gente tem estudos que mostram que a fé pode, inclusive, conduzir a pessoa à cura de doenças, né? Sim. Então, a gente não está falando só daquilo que nós acreditamos enquanto Deus soberano. Mas cientificamente, a gente está falando que acreditar em algo pode fazer uma mudança efetiva na saúde mental de alguém. Então, faz toda a diferença. Sim. Bem, agora para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para as pessoas, as famílias que estejam enfrentando esse problema, Marcele. Então, eu sei que é difícil, né? É muito doloroso, angustiante. Eu já ouvi muito de famílias que não conseguem perdoar, famílias que sofrem muito com o comportamento e com aquilo que os seus filhos acabam que por conta da doença fazendo. Então, é muito duro, é muito difícil. Mas lá no livro de Tiago, no 1º capítulo, a palavra de Deus nos diz que a provação da nossa fé é a paciência. Então, eu diria para você ter paciência. Eu sei que é muito difícil. Nessas horas a gente se desespera e a nossa primeira medida é agir com agressividade, se voltar contra a pessoa que está fazendo uso da droga, criar uma situação que pode ser muito mais problemática do que solucionadora dos problemas. Então, se você quer resolver essa questão, tenha paciência, porque essa é a prova da fé que você acredita que aquilo ali tem, de fato, uma solução. Então, tenha paciência, use os meios possíveis para isso, busque um especialista, procure a orientação de um psicólogo, procure um instituto aqui na igreja, a gente está aberto a dar orientações às famílias que precisem, para poder a gente direcionar exatamente no caminho que é necessário. Então, assim, se eu tenho algo que eu possa deixar, assim, conforte o seu coração, tenha paciência, que é possível. A gente tem muitas histórias lá no Mais Que Vencedores mesmo, de vidas transformadas e renovadas a partir de um tratamento. Então, é possível. Muito obrigada pela sua presença aqui no Família Mais. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigada. Continue, né, te usando na colaboração, na transformação de vidas lá dentro, né, do Mais Que Vencedores. Isso aí, muito obrigada. O prazer foi meu estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Espero que possa ter acrescentado alguma coisa na vida das pessoas. Quero agradecer e já deixar meu beijo a você que está aqui com a gente toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Até a próxima semana.